E aí, pessoal, vamos aqui para mais uma aula agora de medicina intensiva, falando de nutrição e metabolismo no paciente crítico, um paciente de UTI. E essa aula eu tirei do capítulo 47 do compêndio de UTI, beleza? Meu nome é Luca e eu sou estudante de medicina do Centro Universitário Cristos. Acompanha aí. Por que a gente tem que se preocupar com a nutrição de um paciente crítico em UTI? Porque, como todos nós, sem UTI, com UTI, necessitamos de alimentação, necessitamos de energia, necessitamos de nutrição. E com isso, eu quero mostrar para vocês um paciente, uma pessoa normal que, sem qualquer exercício físico, uma pessoa totalmente em repouso, gasta energia. Então, imagine uma pessoa em UTI que está em um processo de recuperação, de cicatrização, seja por uma cirurgia, seja por uma recuperação pós-trauma, uma recuperação por sepse, uma recuperação por coronavírus, né, nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Então, sempre pensar no que o paciente precisa, né? Então, é muito importante essa preocupação com a nutrição, porque sem isso o paciente não vai sobreviver, gente. Você não pode deixar ali o paciente sem alimentação, seja por qualquer, né? Se o paciente não tiver em UTI, via oral, se o paciente tiver em UTI interal, parenteral, então, sempre tem que ter essa preocupação e dar aquilo que o paciente precisa, né? E vamos pular aí agora lá para o final. O gasto energético diário de um paciente é de 25 vezes o peso corporal. No início, o paciente tem que consumir de 20 a 25 e depois, quando estiver no processo de recuperação, de 25 a 30, né? O paciente com gasto energético basal, sem exercício, né? Sem totalmente repouso. Então, a gente divide essa caloria pensando tanto em carboidratos como lipídios, como proteínas, como é a nossa aí, nossa formação básica, né, do nosso corpo. Carboidratos, lipídios e proteínas também para a formação de glicose, né? Nossas células necessitam de glicose que junto com o oxigênio vão realizar ali é, a sua função, né, de trocas e de geração da própria vida, que é a nossa vida. Então, geralmente é dividido os carboidratos em 70% da ingesta calórica, os lipídios em 30%, de 20 a 30% e as proteínas ali entre 15, 10 a 15%. Vitaminas a gente não vê muito na nutrição em UTI, certo? Mas só lembrar que são necessárias, né? Assim, a tiamina, por exemplo, o paciente está se recuperando ali de uma síndrome convulsional, de um delírio, de uma encefalopatia de Wernicke. E para evitar o Korsakoff, precisa de tiamina ali, né? De cara. Então, são três essenciais na dieta diária. Alguns microelementos essenciais também não são muito vistos, mas em acompanhamento laboratorial a gente faz a solicitação. E é exatamente isso, gente. O que acontece no paciente crítico, no paciente em UTI, é que no momento em que ele entra, né, na UTI, ou então pode ser até que ele já esteja nessa fase de hipometabólico, um paciente com marasmo, com kwashiorkor, que vem aí com uma intensa, uma crônica desnutrição. E aí ele passa por esse estágio de diminuição do volume plasmático, diminuição da perfusão, cai tudo, né? Cai também débito cardíaco, temperatura, volume circulante, insulina. Então, todos esses elementos que seriam anabólicos, bons para o paciente sobreviver, conseguir fazer a troca do seu metabolismo, né? Fazendo o seu metabolismo funcionar bem. Quando ele sai dessa fase de hipometabolismo, o paciente que sofreu, que está em resposta de trauma, de fratura, de grandes cirurgias, de sepsis, estresse, queimadura, ele vai para uma fase de hipermetabolismo,
que é para compensar, que é para fazer o organismo dele voltar a funcionar como funcionava, cicatrizando tudo, trazendo essa resposta aguda, talvez de um hipermetabolismo, ou de uma resposta basal para uma resposta que vai necessitar de muito substrato para ele se adaptar e voltar aí com força total, saindo da, da questão de ser um paciente crítico. Então, no estágio de hipermetabolismo, o paciente está aí necessitando de um aumento de fluxo sanguíneo, ele está com as catecolaminas lá embaixo, ou desculpa, lá em cima, insulina também precisando. Ele diminui a insulina, anabólico, né? Então diminui. Existe o catabolismo, a hiperglicemia. Lembrar que a hiperglicemia acima de 180 aumenta muito a mortalidade, então a gente tem que tentar controlar a hiperglicemia dele, do paciente. Se ele tiver com 180 acima, tem que dar insulina, tentar diminuir, dar oxigênio, ver a produção de CO2, né? Não adianta só dar oxigênio e o paciente está produzindo CO2, cadê, né, a troca, cadê o metabolismo da célula? Temperatura, excreção de sódio, magnésio, fósforo, uma síndrome de realimentação, a gente vai ver que o fósforo ele cai lá para baixo, né? Depois que você alimenta. Então tem que ter muito cuidado, essa é uma parte muito importante. E por quê? A gliconeogênese, a formação de glicose, ela acontece por meio dos nossos carboidratos e ainda, se os carboidratos não estão sendo suficientes, numa questão de marasmo, o paciente totalmente hipometabólico, ele está ali consumindo músculo, está ali consumindo muita gordura. Então a gente tem que dar o suporte necessário para que ele comece a novamente produzir proteína, né? Não haver a quebra da proteína, produzindo aminoácido indo para a cadeia da gliconeogênese, lipólise a mesma coisa, tá? E aí com a recuperação do paciente a gente volta aí para uma diminuição do cortisol, voltando ao anabolismo, normoglicemia, né? E com a redução do gasto energético, voltando aí dessa fase crítica, que é a recuperação em UTI. Lembrar que essas aí são as, o grau de estresse, né, de um estresse metabólico do paciente, cirurgia, sepsis, trauma, né, a gente tem aí a evolução das necessidades, principalmente aí de oferta de aminoácidos, você percebam que cresce para evitar justamente proteólise, que é o paciente aí acabar com o próprio músculo. E no paciente crítico, de instabilidade hemodinâmica, fase em que não está sendo ofertado nada, ele evolui dessa fase, ele evolui dessa instabilidade hemodinâmica para instabilidade sustentada. Você tem que ofertar um pouco. E aí na fase anabólica de recuperação, você oferta ainda mais, né, de 30 a 40 quilocaloria quilograma dia. Então é isso, gente. Passamos pelo paciente crítico. Aproveite o conhecimento, pense mais. Nutri seu paciente.